Nós vamos estudar hoje, tratar, nesse pouco tempo que nos resta, sobre algumas razões, especificamente 7 razões. O povo evangélico gosta desses números, né, redondos. 7 razões. Existem 1000 razões para você confiar em Deus nas dificuldades. Não fique bitolado nesse número aqui. Existem muitas outras razões. Essa coisa de fixar quantidade não é coisa latina, isso é coisa americana. Os americanos que são chegados nesse negócio de delimitar 7 coisas, 7 razões, 7 motivos, 7... e assim por diante. Aí a gente pega essa filosofia como se fosse... não tivesse mais nada, mas existem 1001 razões para você confiar em Deus. E eu vou tratar aqui com você, se der tempo, de 7 razões que nós devemos ter para confiar em Deus. Aliás, eu vou ler o texto para ninguém murmurar. O pastor dá estudo, nem o texto lê. Salmo 46. Salmo 46, 10. É baseado neste salmo. Há um grande problema, uma grande dificuldade no meio evangélico dos textos popularmente conhecidos pela comunidade evangélica. São os textos menos estudados, menos exposto, menos tratado de forma expositiva para os irmãos, para a igreja. Aí a gente lê esses textos e a gente supõe que entendeu. E fica sem o conhecimento que esses textos transmitem em forma de lições espirituais. Então, você já viu um estudo sobre o Salmo 91? Não, você não viu. Você viu recitar o Salmo 91. E alguns... já tiveram o costume de fazer uma simpatia, que eu não consigo entender de outro jeito, de deixar a Bíblia aberta num determinado livro. Aí as moscas vêm, os mosquitos, e fica fazendo suas necessidades em cima da Bíblia, e fica pó, como se aquilo fosse uma simpatia. E a Bíblia não é uma simpatia, ela é a palavra de Deus. Então, os textos conhecidos, tem vários textos conhecidos, que a gente estuda pouco esses textos. E hoje eu vou tratar só de um versículo do Salmo 46, que é o versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Em outras versões, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você já parou para pensar, para fazer uma reflexão sobre a importância deste versículo para a nossa vida no dia a dia? Já analisou esse versículo? A gente acha e realmente é bonito. Os filhos de Corá, que eram levitas, eles estavam inspirados no sentido único desta palavra, quando escreveram esse texto. E esse salmo tem servido, como tantos outros, de alento, de consolação,
de confiança, de superação na vida de milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora, desde os tempos primitivos. Eu não estou falando da igreja primitiva, estou falando de quando foi escrito esses textos. Então, aqui eu vou lhe dar 7, mas existem várias razões para nós confiarmos em Deus nas dificuldades. Porque confiar em Deus, a gente confia intelectualmente. É inconcebível para um crente dizer que não confia em Deus. Intelectualmente ele diz que confia. Mas na hora H, na hora que se apresenta a dificuldade, e não tem quem não passe por dificuldade, seja justo, seja injusto, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, independente das condições, todos passam por dificuldades. Pode ser que a sua dificuldade não seja a minha. Pode ser que a minha não seja a sua. Cada um tem uma dificuldade. E a gente já acostumou com jargões evangélicos. Nesta hora da dificuldade, a gente tem um versículo na ponta da língua, ou para justificar as nossas ações, ou para jogar responsabilidade em Deus. Então tem muitas dificuldades quando a gente trata deste assunto, porque nem todos têm o conhecimento para fazer uma exposição concisa, verdadeira, dos textos bíblicos. Alguns aprenderam a tocar piano. Têm o talento de tocar piano. Outros são tocadores de piano. Alguns, aprenderam a música. Outros tocam de ouvido. Quando se trata de lideranças, de pastores responsáveis por suas igrejas, e com a responsabilidade de ensinar, aí a coisa fica mais complicada ainda. Porque hoje, qualquer preguiçoso que não quer trabalhar se intitula pastor de igreja. E vive em função disso. Que a Bíblia o chama de mercenário. Eu não vou dizer o que eu penso, porque a Bíblia já tem um adjetivo. A Bíblia chama de mercenário. E o mais interessante disso é que nós corremos atrás dessa gente. Parece que o errado é o melhor. Parece que o certinho, ele é monótono. O certinho parece que não tem graça. Eu vou dar um exemplo aqui. Estou desviando do assunto, né? Eu não? Mas eu vou entrar aqui, dificuldades. Quando vocês cantaram o hino, João viu cidade, santo que vocês também dizem que quer ver. Quando João viu a cidade santa, o apóstolo João, ele viu o trono de Deus, ele viu a cidade iluminada, não tinha um lugar escuro. E eu tenho uma mania quando chego na igreja, que eu vejo uma lâmpada escura, eu já fico perturbado, porque igreja não é lugar de escuridão. Eu estou para falar com o pastor Célio,
para mudar, trocar aquela lâmpada ali, que já faz dia que eu estou. Mas ele vai saber disso aqui hoje. Então o trono de Deus, ele é todo iluminado. Tudo claro, porque Deus é luz. Eu não consigo conceber, vou dar um exemplo de nós aqui, que eu não preciso falar dos outros. Eu não consigo conceber porque essas caixas têm que ser pretas. E eu não tenho nada contra preto, nem com branco. Por que tem que ser preto? Eu vou em determinadas igrejas nossas, e o piso, o forro do púlpito é tudo preto. Eu não vejo, não sei se o povo não lê a Bíblia, eu não sei se está copiando de alguém, eu não sei o que as pessoas têm, porque eu nunca fui em baile, esses bailes, essas casas tudo preta, tudo. Eu nunca fui, que eu sempre fui um santo. Mas é assim que funciona. Preto, tudo. Isso chama a atenção das pessoas. Principalmente vamos cantar, irmão, vamos apagar a luz. Irmão, vamos adorar a Deus na luz. Qual é não sei o que entrou na cabeça das pessoas isso aí. Uma outra coisa que eu não entendo, eu sei, o pastor ignorante está falando negócio de preto aí. A gente faz as festas, as principais festas, a maioria das roupas é preta. E a gente lê na Bíblia que os anjos estão tudo de branco. Vocês já perceberam que os anjos estão tudo de branco? Vocês já viram algum anjo preto? Não queira ver, porque você não vai gostar. Os anjos de Deus é tudo branquinho. Não tem nada a ver aqui com racismo. Nada a ver com racismo. Eu estou falando do que é. Deus é luz. Se Deus quisesse trevas, Ele não tinha separado as trevas da luz. Depois Jesus vem e diz, Deus é luz. Deus é luz. Jesus vem e diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu vou entrar aqui, porque senão vai dar problema. Vocês entenderam o que eu estou falando? 7 razões para você confiar em Deus nas dificuldades. Porque falar que confia em Deus é fácil. Pode até ser que você já esteja passando por uma dificuldade. Mas ainda não teve fé suficiente para confiar em Deus. Tem situações na nossa vida em que as dificuldades vêm e você não tem que mover uma palha. Você vai ficar firme na sua posição, confiando em Deus, que Ele vai entrar com solução. Eu confio em Deus. Pode abalar, pode acontecer, eu vou confiar em Deus. Eu vou continuar cantando, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Deus nunca decepcionou ninguém que confiou nele. Quando vem a dificuldade, a primeira pergunta que nós fazemos é, aonde Deus está? Nós que cantamos hinos da harpa, nós que cantamos junto com os jovens, com as irmãs, com as crianças, nós que ouvimos os hinos avulso, quando vem a dificuldade, nós falamos, Deus me abandonou, ou se não, tem um filho do cão diz assim, você pecou, e quem é que não peca, criatura? Aonde Deus está? Deus está no céu. Mas não é só isso. Deus está com você. Ou nós não acreditamos na palavra? O que foi que Jesus disse? Eis que eu estou convosco todos os dias.
até a consumação do século. Não tem um dia que você esteja só. Mesmo que você não esteja confiando em Deus, Ele está com você. Mas como Deus é sábio, é a fonte da sabedoria. Como Deus é bondoso, a fonte da bondade, da misericórdia, Ele permite que a gente passe por alguns revés. Que eu não consigo entender, que você não consegue entender. E nós queremos dar explicação para tudo. Nós queremos ter resposta para tudo. Você precisa ler e decorar Deuteronômio 29, 29. Não precisa pôr aqui não precisa pôr não. Deuteronômio 29, 29. É facinho de decorar. Deuteronômio, repete comigo. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio o quê? De novo, Deuteronômio. Sabe o que diz? Pode falar, Luz, missionária. Agora põe aqui, irmão. Agora põe aqui, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Vamos ler esse texto aqui para você não esquecer mais. Porque a gente quer entender tudo, quer ter explicação de tudo, e não acontece. Tem coisa que Deus não nos revelou. A respeito da minha vida, a respeito da sua vida, a respeito da vida da igreja, a respeito da vida do país, a respeito da vida do mundo. Tem coisas que Deus não revelou. Nem para os anjos, nem para ninguém. É coisa dele, é encoberta para ele. Nós não podemos saber. Então vamos lá, para você entender isso aí. Para você entender. Para você nunca mais dizer assim, onde Deus está? Aonde Deus está? 1, 2. De novo aqui, de novo. 1, 2. Como se tivesse um véu aqui, vocês não soubessem o que é que tem atrás desse véu aqui, ó. Deus está desse lado do véu e sabe tudo o que acontece. Então ele diz assim, eu não vou revelar isso para ninguém. Não vou revelar isso para os anjos, não vou revelar para os querubim, para os serafim, para os 24 anciãos, para os 4 seres viventes. Eu não vou revelar para ninguém. É meu, isso aqui é um segredo meu. Isso é um segredo meu, é um segredo de Deus. As coisas, de novo, vamos ler de novo. Você acredita nisso? Você acredita, irmão, nisso? Pertence a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus. Agora de novo, agora o resto. Pronto. As reveladas o quê? De novo, as reveladas. Vocês estão entendendo? Então nunca mais diga, onde Deus está? Porque Deus faz tudo maravilhosamente. Deus não é sádico. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer na dor. Mas Deus tem instrumentos para ensinarem os seus filhos através do sofrimento, através da dor, através de situações que nós não controlamos. E você só tem que reconhecer que Deus está no controle. Em vez de você escabelar, eu nem cabelo, não tenho cabelo. Mas se tivesse um... Não, deixa quieto.
Tem ninguém de cabelo. Tem ninguém aí de cabelo. Não adianta você descabelar, irmão. Confia em Deus. Confia em Deus. Em vez de descabelar, confia em Deus. Em vez de abrir a boca para falar bobagem, confia em Deus. Em vez de ter pensamentos ruins, confia em Deus. Você vai ver como vai ficar mais fácil. Como você vai atravessar, as pessoas vão dizer: nossa, você está atravessando isso aí e está cantando. Você está atravessando isso e parece que está bem. Não, ele está confiando em Deus. Por dentro ele está chorando, por dentro está sangrando. Mas ele resiste à tentação de acusar Deus de qualquer coisa. Então, quando acontecem essas dificuldades, ele diz assim: onde está Deus? A segunda pergunta é: será que Ele se importa comigo? Aí nós, eu costumo dizer que nós assumimos a síndrome do gafanhoto. Você se considera tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que até uma formiguinha, até um gafanhoto é melhor do que você. É maior do que você. É mais importante do que você. E nós não somos nada mais, nada menos do que filhos de Deus. Sabe qual é a nossa importância para Deus na criação? Nós somos a coroa da criação de Deus. Vamos colocar dessa forma: nós estamos no topo da cadeia alimentar. A Bíblia diz que Deus nos fez um pouco menor do que Deus. Em algumas traduções diz anjos, mas não é anjos. É um pouco menor do que Elohim, quer dizer Deus. Deus nos fez um pouco menor do que Ele. E Jesus mais tarde, lá em João 6, Ele reconhece isso e diz: vós sois deuses. Existe um plano em torno do homem que Deus criou. Hoje nós somos resgatados à nossa condição primária, que é de ser filhos de Deus. Aqui não tem nenhum bastardo, aqui não tem nenhum, aqui todos são filhos de Deus. E pelo menos é assim que eu acredito. Filhos de Deus. E a Bíblia não falha. A Bíblia não mente. Jesus diz assim: se vocês, pais, que são maus, quer dizer, têm uma natureza má, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará bens àqueles que lhe pedirem. Aí Jesus vem e diz assim: vocês valem mais do que as aves, valem mais do que as flores, valem mais do que os passarinhos, vocês valem mais do que os dinossauros, vocês valem mais do que o mar, vocês valem mais do que a chuva, vocês valem mais do que as árvores, vocês valem mais, vocês são a coroa da criação, nós somos a coroa da criação de Deus. O que nos diferencia de toda a criação de Deus é que para tudo Deus diz: haja, aconteça, aconteça, e foi acontecendo, e foi acontecendo. Quando foi para nos fazer, Deus nos moldou com suas próprias mãos. Se não bastasse isso, Deus soprou, tirou parte da sua essência, que é imortal, e colocou dentro de nós. Aí tirou uma alma, que eu não sei onde que está esses depósitos de alma, e colocou uma em cada um. Você não está com a alma errada. Deus não colocou a alma em você que devia pôr no outro, porque às vezes a gente pensa isso. Cada um tem a sua própria alma, colocada por Deus. E isso nos diferencia de toda a criação de Deus. Não existe nada no mundo, no universo, na terra, embaixo da terra, no mar, embaixo das águas, mais complexo do que esta coisa aqui, ó.
do que este homem, eu estou falando genericamente. Não existe nada mais complexo. Nada. Não tem nem... Hoje os mais modernos sistemas de computação, os mais modernos computadores, não chega nem 1% da nossa complexidade, da nossa mente. Não existe. Estão fazendo robôs, bichando tudo, ainda no século 21. Quero ver se um robô faz isso, ó. Quero ver se um robô faz... Opa! Quero ver se o robô... Não faz. Não faz de jeito nenhum. Quero ver se o robô dá a volta que eu estou fazendo aqui. Não faz, não. Robô não faz isso. Só eu e você. Sabe por quê? Porque nós somos de Deus. Pergunta é: posso mesmo confiar em Deus? Enquanto as circunstâncias procuram corroer nossa fé, a Bíblia nos mostra que confiar em Deus é a melhor escolha que podemos fazer. Então você vai falar aí no seu coração: eu vou decidir confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus. Diga para você: eu decido confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus. Pode ser que agora isso não vale muita coisa, mas a hora que você estiver no dia a dia, você vai dizer: eu decido confiar em Deus. As circunstâncias vão corroer a sua fé, vão tentar abalar a sua fé, e você vai dizer: eu decido confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus, acima de qualquer circunstância. Primeiro, por que devo confiar em Deus? Porque Deus tem todo o poder. A gente diz que Ele é todo-poderoso. Eu decido confiar em Deus porque Ele tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Se Deus decidiu a respeito de nós, que nesse problema nós vamos ter vitória, você pode dar o culto de ação de graça, porque a vitória virá. Ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar esse processo de Deus. Jó disse: os teus planos nunca são frustrados, porque Deus tem todo o poder. E eu nunca esqueço, e você não deve esquecer, que o povo judeu estava destinado à matança, à exterminação, ao extermínio, na época do rei Assuero. Estava determinado. E Deus move as circunstâncias, e Deus tira o sono de um monarca, e Ele faz isso com um banqueiro, Ele faz isso com um advogado, Ele faz isso lá no Superior Tribunal Federal, Ele faz no Superior Tribunal de Justiça, Ele faz no Fórum de Pouso Alegre, Ele faz onde precisar fazer. Ele vai incomodar alguém na pilha daquele monte de processo, só porque você está confiando nele. Deixa eu te falar. Na hora da dificuldade a gente diz assim: se Deus me der vitória, eu vou abençoar a casa de Deus, eu vou abençoar a casa de Deus. Quando você recebe a notícia, ele fala assim: sabe uma coisa, Deus não está precisando de tanta bênção, não. Você conhece a história do navio que estava indo de Paris para Londres, através do canal da Mancha, né? Tempestade, o navio carregado de amendoim. Uma carga enorme de amendoim. E formou uma tempestade,
Aquela região tem muito vento, muito tufão. E aquele negócio, aquele vento começou a soprar. E você sabe que o coração dos mares é o vento. Quanto mais vento, mais ondas, mais agitado o mar fica. E começou aquele vento ficar cada vez mais forte. E o empresário que estava levando o amendoim, logo pensou que a carga ia ser perdida. E ele fez um voto a Deus. No desespero de não perder o amendoim, ele disse: Deus, se o Senhor acalmar essa tempestade, eu vou doar 30% dessa carga quando chegar no destino. Aí fez o voto, o vento parece que deu uma diminuída. E ele vendo diminuída, já estava na metade da viagem, ele falou assim: Deus, por que o Senhor precisa de tanto amendoim? É muito amendoim. Eu vou doar só 20%. O vento voltou. O vento voltou com mais forte. Ele falou: Deus, eu não posso dar mais do que 20%. Eu só vou dar 20%. E o vento foi ficando forte. O capitão falou assim: nós vamos ter que jogar uma parte da carga fora para aliviar o navio. E a parte da carga que precisava jogar era exatamente 30%. 30% da carga jogou fora. Agora não tinha mais a carga completa, faltava 30%. Ele disse: Deus, ainda sobrou 70%. Se o Senhor abençoar e que eu chegar em paz no destino, eu vou doar 25%, não vou dar 30% não, porque agora já perdeu a carga. E a coisa acalmou. E chegando próximo, ele disse: Deus, mas é muito amendoim para te dar. O que o Senhor vai fazer com todo amendoim? E foi diminuindo a carga, o vento não soprou mais. E ele olhava para aquele monte de amendoim e falou: não precisa disso. Quando chegou no destino final, ele falou: Senhor, o Senhor não precisa de nenhum desses amendoim. O Senhor não precisa disso. Só que na hora da dificuldade, ele votou. Na hora da dificuldade, ele votou. Eu vou te dar. Antes de falar o final do que aconteceu, eu tenho um irmão lá em São Bernardo, que ele era chefe na Volkswagen. Tomara que ele não esteja vendo esse vídeo. E ele disse: Senhor, se o Senhor abençoar que eu pegar o pacotão, porque naquela época tinha um pacotão, há uns 20 anos atrás, eu vou dar o dízimo e ainda vou dar mais uma oferta. E Deus abençoou e ele pegou o pacotão. Naquela época, eu lembro bem, ele disse para mim: pastor, eu recebi 100 mil reais, há 20 anos atrás. Quando ele recebeu o dinheiro, ele falou assim: Deus, mas 10% mais as ofertas é muito dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, Deus, eu vou comprar um caminhão com esses 10%, e o que eu ganhar do caminhão, eu vou te dar de oferta, eu vou tirar uma oferta para te dar. E não deu o dinheiro mesmo, não. Conclusão, ele comprou o caminhão, passou 6 meses, o caminhão fundiu o motor. Ele, com aquele dinheiro que ele achava que ia durar a vida inteira, foi acontecendo problemas, dificuldade, adversidade e coisa e tal. Em questão de 2 anos, ele não sabia o que tinha feito com o dinheiro. Agora vamos voltar no amendoim. Quando o homem chegou no porto para descarregar a carga, que tinha que conferir a carga, e ele disse que Deus não precisava mais de amendoim, mas na hora da dificuldade ele votou, ele prometeu. Tirou o primeiro saco, o amendoim estava podre.
Tirou o segundo saco, amendoim podre. Tirou metade da carga, o amendoim podre. Não sobrou um saco de amendoim que não tivesse podre. Porque a gente tem essa tendência, na hora da dificuldade, de votar, de prometer. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus não precisa dos seus esforços. Deus não precisa das suas economias. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono das riquezas. Mas Ele quer provar a nossa fé. Quer saber se nós confiamos nele. O que Ele nos dá não é nosso. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Ninguém tem nada. A gente tem a mania de comprar uma propriedade, de comprar um terreno e dizer: esse terreno é meu, essa fazenda é minha, essa casa é minha. É coisa nenhuma. Foi o Jair que construiu, mas não é sua. Construiu naquilo que é de Deus. Se Deus resolver mandar um terremoto só naquele bairro, só naquela rua, só naquela casa, ela vai cair. E quantas vezes isso já aconteceu? Deus tem todo o poder. Deus é a rocha. Deus é o fundamento firme para a nossa vida. Jesus diz no ensino dos dois fundamentos, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, vem o rio, vem a correnteza, vem o vento, bateu naquela casa e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. A minha, a sua vida, a vida da igreja está firmada na rocha, porque muitos ventos já se passaram e outros ainda virão, mas esta igreja, a igreja de Deus, não vai ruir, porque ela está firmada na rocha do século, que se chama Deus. Pode ser que alguns se perdem, pode ser que alguns morrem, mas a igreja vai continuar. A sua vida vai continuar. Que nem eu disse domingo passado aqui, a sua jornada terá um fim seguro, porque Deus tem todo o poder. Isaías 26:4, coloca aí, minha filha. Isaías 26:4. Não esqueça desse texto aí, ó. Do texto inicial. Isaías 26:4. Oi. Oi. 26:4. Isaías 26:4. O que diz? O que diz o texto? Vamos ler? 1, 2. Para aí. Confiai. Só hoje? Só ontem? O que é essa palavra perpetuamente? Num tempo que não se acaba. Num tempo que não se acaba. Então vamos de novo. 1, 2. Não se abala. Quem está em Deus, não se abala. Quem está em Deus, não se abala. Quem está em Deus, não se abala. Segundo, eu vou parar nesse segundo aqui. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Às vezes Deus nos livra do acidente, às vezes Deus nos livra da doença, às vezes Deus nos livra da calamidade, às vezes Deus nos livra do fogo, às vezes Deus nos livra da bala perdida, às vezes Deus nos livra do homem sanguinário, às vezes Deus nos livra do acidente de trabalho, do acidente doméstico. Mas às vezes Deus nos livra dentro
de cada uma destas circunstâncias. E o maior exemplo disto é os 3 jovens da fornalha, que ele podia livrá-los da fornalha, mas Deus entrou com eles dentro da fornalha. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade, mas Deus está conosco dentro daquela dificuldade, e nós devemos confiar, nós devemos entender, nós devemos crer que Deus não nos abandonou, que isto é temporário. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que nós somos filhos de Deus. Os desafios acabam quando passamos a confiar em Deus. As barreiras vão caindo quando nós confiamos em Deus. Mas confiar de verdade, uma confiança inabalável, aquela confiança que Davi disse lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele estava passando por problemas terríveis, que envolvia a sua vida, e como que se ninguém respondesse, ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, porque Deus não nos abandona. Ainda que ainda que seu pai e sua mãe o abandonasse, Deus jamais lhe abandonará. Você não está só. E você tem que acreditar nisso. Todas as coisas, ou melhor, se queremos a presença de Deus, devemos confiar nele, sem olhar para os problemas e dificuldades. Como a gente faz isso? Isso não acontece a primeira vez, isso é como quando a gente vai crescendo, vai adquirindo maturidade. Essa confiança vai ficando cada vez mais inabalável, até uma hora que a gente não vacila. Seja qual for o problema, eu vou confiar em Deus, porque Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Salmo 9:10. Salmos 9:10. Vamos lá? 1, 2. Está aí. Porque você deve confiar em Deus, porque Ele nunca te abandona. Nunca, eu disse nunca. E essa palavra nunca só deveria ser usada para Deus. Às vezes a gente diz assim, nunca vou fazer isso. Nunca, com nós não tem esse negócio, não. Essa palavra só devia ser usada para Deus, porque Deus realmente nunca vai nos abandonar. Nunca vai deixar a nossa própria sorte, porque Deus sabe que existe alguém poderoso que pode nos destruir num abrir e piscar de olhos. E Deus não vai permitir que isso aconteça. Amém, irmão? Você pode receber essa palavra, pôr até aqui?